Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo, segundo domingo da Quaresma, dia do Senhor. Não deixe de participar da Santa Missa, ou de forma remota ou presencial, mas esteja junto à sua comunidade, elevando a Deus um santo sacrifício de louvor. O evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 9, dos versículos de 2 a 10. Abramos o nosso coração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhe Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, no primeiro domingo da Quaresma, fomos convidados com Jesus a ingressar no deserto. O deserto é, no espírito quaresmal, o lugar do encontro consigo. É o homem que sai à procura de si mesmo. Contudo, nesta busca por si, o homem percebe que muitas vezes foi seduzido por Satanás e se rendeu às suas tentações. Essa conclusão se chega quando percebemos que muitas vezes deixamos de fazer o bem que queremos para fazer o mal que não queremos. Que atitudes ruins permeiam também os nossos dias, nosso coração, nossa consciência. Precisamos vencer a tentação, precisamos nos reencontrar para nos reintegrar de novo a Deus, aos irmãos e, por consequência, a nós mesmos. Mas a vitória sobre o mal, e por que não dizer sobre a morte, só será possível a partir da experiência profunda de Deus. Temos que ir à procura dele. Por isso, o segundo domingo da Quaresma nos convida a unirmos a Pedro, Tiago e João para subirmos o alto do Monte Tabor. Se no espaço litúrgico o deserto é lugar de encontro consigo, a montanha é lugar de encontro com Deus. Mas do lado de Jesus está Moisés e Elias, para nos dizer que o encontro com Cristo só é possível pela palavra e pela prática da palavra traduzida na lei. Na palavra, conhecemos a vontade, conseguimos desvelar o rosto do Pai, entramos no seu coração, apreendemos os seus ensinamentos. Mas é na prática da lei que conseguimos traduzir a fé em obras, na experiência mais bonita que precisamos fazer do amor de Deus. Pois quando absorvemos o amor de Deus, o inimigo não consegue mais ficar.
Satanás não consegue permanecer aonde Deus está. Deus entra na nossa vida pela experiência da palavra, pela vivência da lei. Assim, aquilo que em nós estava desfigurado pelo pecado, por termos nos rendido às tentações do mal, agora se transfigura, é restaurado. Eis que surge diante de nós o cenário da Páscoa, cenário de uma nova vida. O converter-se, apelo do início da Quaresma, ganha sentido na busca por Deus, na superação das tentações, na vida nova que encontramos em Cristo. Contudo, a experiência transformadora, libertadora, não é somente do Cristo humano, mas também do Cristo divino. Pois temos que experimentar o Cristo na sua totalidade. Jesus é homem e Deus. O povo de Israel tinha muita dificuldade de reconhecer que na presença do homem Jesus também se fazia presente o Deus Jesus. Que Deus estava conosco por meio de Jesus. Que Deus havia se feito homem na pessoa de Jesus. Por isso, em muitas passagens dos evangelhos, a gente vê as pessoas escandalizadas, assustadas, com medo diante de certos milagres. Porque o Antigo Testamento dizia, por exemplo, que os fenômenos da natureza só obedeciam a Deus. Que só Deus era capaz de vencer o demônio e perdoar os pecados. E quando as pessoas veem o vento e o mar obedecendo Jesus e se calando, o demônio sendo expulso, os pecados sendo perdoados, as pessoas se escandalizam, sentem medo, ficam assustadas, porque aprenderam que só Deus era capaz de fazer aquilo. Mas eles têm dificuldade de perceber que além de homem, que muito mais que um profeta, Jesus é Deus. Por isso, no alto do Tabor, na experiência mosaica, na experiência profética de Elias, o Cristo se transfigura. Suas roupas ficam tão brancas que nenhuma lavadeira conseguia alvejar de tal forma, e o seu rosto ganha brilho de sol. O transfigurado é, na verdade, o ressuscitado. É o lado divino do Cristo que suplanta o seu lado humano. É Cristo revelando àqueles 3 pobres apóstolos que ele também era Deus. Era Cristo prevendo aos apóstolos que a cruz viria, mas eles não precisariam ter medo, porque a cruz não encerraria a missão. Ela seria simplesmente o caminho, a experiência necessária para a transfiguração, para a ressurreição. Que o rosto desfigurado e chagado do Cristo crucificado haveria de ser transfigurado no Cristo ressuscitado. As trevas que envolveria a cruz não venceriam, porque a luz da ressurreição a espantaria. Pedro diz que deseja montar 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. Ele afirma em alta voz que é muito bom estar ali. Mestre, é bom estarmos ali. Na verdade, ficar ali para Pedro era fugir da cruz. Parece que o apóstolo começava a ter consciência de que o caminho escolhido por Cristo levaria à cruz, ao sacrifício derradeiro, à experiência das trevas e do mal. Ele quer ficar ali. Ele quer ficar com a glória sem experimentar a cruz. Mas descer o Monte Tabor é necessário, justamente para mostrar àqueles 3 homens que ao lado da cruz está a ressurreição. Que não existe o ressuscitado sem antes ter o crucificado. Que o rosto transfigurado precisa primeiro do rosto desfigurado. Assim a salvação, ela é composta, ela é assumida a partir da paixão, da morte e da ressurreição. É o sofrimento, é o desfigurado
é a vitória do transfigurado. Por isso, mais uma vez, como no batismo, a voz do Pai se faz ouvir. Este é o meu Filho muito amado, escutai. O único caminho de superarmos as nossas tentações, de vencermos o mal, para um dia também ressuscitarmos, para assim podermos no hoje celebrarmos a Páscoa, que é vitória da nossa morte pelo pecado, pela vida em Jesus Cristo, só é possível se escutarmos a voz do Senhor. Eis então, queridos irmãos e irmãs, o convite que Deus vos faz, desejando que cada um de nós possamos superar as tentações do mal e vencer o nosso pecado. Escute Jesus. Isso só é possível lendo e refletindo a palavra. Viva os ensinamentos de Jesus, que a lei nos oferece, que a lei nos indica, que a lei nos impele. Sem a palavra e sem a vivência desta, o mal domina e nada o homem pode. Mas vivendo da palavra e praticando esta palavra, o homem abre espaço para Deus habitar nele. E aquilo que o pecado desfigurou, agora é transfigurado pelo Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bonito o Evangelho de hoje. Como é bonita a nossa fé. Como é linda a liturgia da nossa igreja. E que por ela nós possamos viver a nossa quaresma na esperança de, na Páscoa, olhar então para o desfigurado transfigurado e poder dizer, com ele eu venci. Que o Deus da vida te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.